Olá, meus amores, tudo bem? Vamos fazer os exercícios propostos do módulo 17, página 44, apostila 4, frente 3. Bora lá! Exercício 1. Um estudante desejava estudar experimentalmente o efeito da temperatura. Grifem isso, por favor, efeito da temperatura. Ele quer estudar o efeito da temperatura sobre a velocidade da reação, de uma transformação química, da reação. Essa transformação pode ser representada por A mais B dando P e ele utilizou um catalisador. Bom, se ele utilizou um catalisador, a reação já está mais rápida, porque um catalisador ele diminui a energia de ativação, ou seja, ele acelera a reação, Então, lembre-se sempre disso, o catalisador diminui a energia de ativação, então a reação fica mais rápida. Bom, voltando ao texto. Após uma série de 4 experimentos, o estudante representou os dados obtidos em uma tabela. Bom, primeira coisa, antes de eu ir para os dados, repare, o objetivo do estudante era ver como a temperatura influenciava na velocidade dessa reação aqui, tá? Que ele está usando até um catalisador. Então ele vai aumentar, ele vai diminuir a temperatura, para ver como que a reação se comporta. Você já sabe que o aumento da temperatura acelera a reação e a diminuição da temperatura deixa a reação mais lenta, certo? E ele dá aqui os dados. Ele mexe na temperatura, lógico, se você quer ver o efeito da temperatura, se dobra a velocidade, se triplica, se quadruplica, quando aumenta a temperatura, ou como que cai a velocidade, como você diminui a temperatura. Bom, então você tem que mexer na temperatura. Ele deu aqui as massas de catalisadores, as concentrações e os tempos decorridos. E ele fala assim, que modificação deveria ser feita no procedimento para obter resultados experimentais mais adequados ao objetivo. Antes de eu ler as alternativas, eu vou voltar ao quadro. Repare, ele manteve as concentrações iniciais dos reagentes. Isso está perfeito, porque se eu quero saber o efeito da temperatura, eu tenho que manter os outros parâmetros constantes. Então eu não posso ficar mudando a concentração. Isso está correto. Eu tenho que mudar a temperatura. Só que ele comete um erro. Ele muda a massa do reagente. Quando você muda a massa do reagente, você está influenciando na velocidade. Porque quanto mais reagente, mais rápida é a reação. Então, nesse exato instante, para avaliar a influência da temperatura na velocidade, os demais fatores, catalisador, concentrações, devem ser o quê? Constantes. Como as concentrações de A e B já estão constantes, bastava ele fazer o quê? Manter também constante a massa do catalisador. Por quê? Eu quero saber o efeito temperatura. Então eu não posso ficar mudando o resto, eu só mexo na temperatura. Então assim, eu venho e assinalo a letra C, usar a mesma massa de catalisador em todos os experimentos. Aí sim eu consigo saber exatamente como a temperatura vai influenciar na minha reação. Beleza isso, meus amores? Tranquilo? Exercício 2. Enem, vamos lá. O odor que permanece nas mãos após o contato com o alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável, constituído de aço inox 74%, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina, estrutura 1, e que, para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2. Tá bom. Na conversão de 1 em 2, o sabonete atuará como 1. Você olha para isso e fala, gente do céu, você vai redutor, você fala, caramba, eu não sei começar isso. Primeira coisa, volte ao texto, vamos com calma, volte ao texto. Grife essa parte, A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Como assim? Tem a reação, mas ele não se desgasta? Tem a reação, ele está sempre lá na mesma quantidade? Tem a reação, mas ele está lá? Quem que entra e sai igual? Quem que não sofre alteração permanente em uma reação? Quem? Os catalisadores. Então, quando ele falou que ele não se desgasta com o uso, eu falo, opa, peraí, numa reação, os reagentes são transformados em produtos, eu consumo os reagentes, eles são transformados em produtos, mas se ele não se desgastou, se ele não foi transformado, se ele está sempre lá, ele não sofreu alteração permanente, eu tenho um catalisador. Então eu posso dizer
que esse sabonete, na verdade, é o catalisador. Ele faz com que esta reação ocorra de maneira mais rápida. Ou seja, ele está diminuindo a energia de ativação da reação. Então é uma questão muito simples que você precisa pegar esta parte do texto que é de suma importância. Olha só, a principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Ou seja, ele é um catalisador. Por quê? Numa reação, quem entra e quem sai igual? Quem não sofre alteração permanente? Quem? O catalisador. Então assim eu fico com a letra E. Certinho, meus amores? Exercício 3, o ERG, vamos lá. Observe no gráfico os valores de entalpia ao longo do caminho de uma reação de hidrogenação do Pent2N em duas condições, na presença e na ausência do catalisador. E ele me dá aqui o gráfico, né? E ele fala, indique a curva que representa a reação química na presença do catalisador. Meus amores, grifem isso na presença de catalisador. Por quê, né? Porque quando você tem um catalisador, o que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação, ele oferece um novo caminho para a reação. Então assim a reação torna-se mais rápida. Tá, vamos continuar no texto. E calcule em kJ/mol sua energia de ativação, ou seja, na reação catalisada, ele quer saber a energia de ativação e determine ainda a variação de entalpia dessa reação. Olhem só que legal, você vai verificar aí que o catalisador ele não altera o ΔH da reação, tá? O catalisador ele não altera a entalpia do reagente, tampouco a do produto, ou seja, não altera o valor do ΔH, ele só mexe na energia de ativação. Então vamos voltar ao gráfico, né? Gente, aqui eu tenho meus reagentes, aqui eu tenho meus produtos, né? Aqui eu vou ter a energia de ativação, olha só, a energia de ativação da reação sem catalisador, ó, sem catalisador, certo? E aqui eu tenho o meu complexo ativado, tá bom? Então a curva A é a reação sem catalisador. Por que a curva A é a reação sem catalisador, Gabi? Porque ela tem maior energia de ativação. Agora repare, quando coloco catalisador, reparem aqui, ó, eu vou ter uma energia de ativação muito menor. Então aqui vai ser a energia de ativação com catalisador. Eu vou ter um novo complexo ativado. Então, a resposta, ele fala, indique a curva que representa a reação química na presença do catalisador. Curva B representa. Porque o catalisador, ele diminui a energia de ativação. Bom, agora ele fala para você assim, ó, calcule a energia de ativação, né, da reação catalisada, né? Bom, ele quer energia de ativação. Energia de ativação, como eu já mostrei aqui, né, meus amores? Deixa eu até apagar todas essas anotações para ficar mais fácil. Eu mostrei aqui que essa aqui é a energia de ativação da reação catalisada, né? Da reação, olha só, da reação com catalisador. Tá, quando você calcula, né, a energia de ativação, você faz como? Você usa qual fórmula, né? Energia de ativação é igual a entalpia do complexo ativado, que no caso da reação catalisada, o complexo ativado está aqui, ó, vale 70, menos a entalpia dos reagentes, aqui que vale 10. Então eu coloco 10 aqui, né, que é a energia da entalpia dos reagentes, então vai ficar 70 menos 10, isso dá quanto? 60. Então, a energia de ativação da reação catalisada é igual a 60 kJ/mol. Detalhe, hein? Detalhe, energia de ativação sempre é positiva, porque é energia absorvida pelos reagentes, tá? Então, se um dia você calcular uma energia de ativação e deu negativa, errou, tá? A energia de ativação é sempre positiva. Bom, agora ele fala, calcule o ΔH. Gente, o ΔH, independente se tem ou não catalisador, o ΔH é o mesmo. A entalpia dos reagentes vale 10, a dos produtos vale quanto? 30. Você viu que na presença ou na ausência do catalisador, a entalpia dos reagentes e dos produtos se mantiveram. Então eu coloco variação de entalpia. 30 menos 10, entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes, encontro que o ΔH é igual a 20 kJ/mol. Ou seja, trata-se de uma reação endotérmica. Beleza, meus amores? Bons estudos. Tchau, tchau.